Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo novamente para mais um guia de estudo preliminar nas lições bíblicas da CPAD, essa importante revista que a gente está iniciando nesse primeiro trimestre, a supremacia das Escrituras. Dessa vez a gente vai falar sobre a lição de número 7, a Bíblia transforma as pessoas. Então, ela é em um sentido muito prático, porque nós podemos constatar isso na nossa própria vida. Estamos falando das Escrituras porque fomos transformados pelo poder do Evangelho. O Evangelho de Deus é vivo, é eterno, e ele se consuma na pessoa de Jesus Cristo, de Yeshua, o Messias, que cumpre o seu sacrifício ao nosso favor, ou seja, tem toda uma vida em obediência a Deus, cumprindo Isaías 53, por isso é o Ebed Yavé, e culmina na sua entrega voluntária na cruz, vertendo sangue inocente ao nosso favor, a favor do mundo inteiro. Por isso pode salvar aqueles do passado, do presente e aqueles que estão ou estiverem no futuro até a sua vinda ou a consumação de todas as coisas. E nesse sentido, a Bíblia tem o poder de transformar, porque completa a sua missão quando ela é consumada, ou seja, a história da salvação, do ponto de vista daquilo que Deus prometeu, se cumpre na cruz do Calvário. Então, no sentido de salvação proposta pela graça, ali está o ápice dessa revelação. Então, nesse sentido, a Bíblia se completa como poder de Deus para transformar as nossas vidas. E aí o que eu peço de você é que se inscreva no canal, curte, compartilha, faz comentários sobre o conteúdo, tá bom? E usa o material do jeito que você quiser, ok? A gente tem como textuário dessa lição porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse texto famosíssimo de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que se completa com a verdade prática. A palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humilde diante de Deus. E essa humildade que o comentarista está falando aqui não tem a ver com pobreza material, com vestimenta simples, com casa simples, mas tem a ver com o reconhecimento da nossa condição de pecador, e nesse sentido de pobre de espírito, como está registrado no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, em que nós nos tornamos bem-aventurados porque nossa confiança para entender a vida é colocada diante de Deus, o que nos leva a um sentimento de humildade, e à medida que nós conhecemos mais e mais a palavra do Senhor, mais humilde nos tornamos. Isso é agradável diante dele. A introdução diz o seguinte: a Bíblia é de origem divina, o seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa lição, veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Então esse é o sentido que o comentarista quer resgatar nessa lição, apontar para o sentido de que a transformação te leva a se tornar uma pessoa humilde. Se isso não acontecer, ou se no meio do caminho esse processo parar e você se tornar uma pessoa, ou eu me tornar uma pessoa arrogante, prepotente, uma pessoa que diz que tem uma relação com Deus, mas o seu comportamento não expressa isso, então é preciso um retorno, né, ao primeiro amor, a uma conversão genuína. E aí a leitura bíblica em classe, em Hebreus, no capítulo 4, a gente leu um dos versículos que é o 12, mas é do 11 ao 13, em 2 Coríntios 10, do versículo 4 ao versículo 6, você pausa aqui e faz a sua leitura, depois retorna aqui comigo, ok? Então esse é o slide que eu considero mais importante da lição, porque é onde eu coloco a estrutura de tudo aquilo que o comentarista vai falar durante a sua apresentação, ou seja, do início até o fim da sua jornada. Quando você conhece os tópicos e os subtópicos pelos quais ele irá passar, você tem uma aceleração no entendimento, porque a sua mente, a sua memória, cria um mapa
mental que vai auxiliar você a já de antemão saber por onde o comentarista vai passar. E aqui, o que eu considero importantíssimo também, é a colocação apenas dos textos referenciais, ou seja, dos versículos, colocado como fundamento para cada um dos subtópicos. Então você lê o título do subtópico aqui, como por exemplo, no tópico 1, a Bíblia é a palavra viva de Deus, o primeiro subtópico, a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa sequência de referências bíblicas serve para dar base, para dar apoio ao que o comentarista está dizendo aqui. Então, eu tenho comigo assim, que é melhor que um comentário é você conhecer o texto bíblico em si. Ou seja, conhecer primeiramente o texto e depois olhar o comentário. Por isso eu fiz uma modificação na estrutura, em vez de apresentar um trecho, apresentar a referência. Quem gosta de ler Bíblia vai com certeza ir primeiro nas referências e depois ler o comentário e retornar. Isso vai ajudando a gente a ter mais intimidade com as escrituras. Porque a revista passa, o comentário que o autor escolhido para ser o comentarista da lição, o comentário que ele faz também fica, mas o que você guarda de mais importante é o texto bíblico em si. Então o comentário serve para elucidar melhor aquilo que o texto diz, mas o que é fundamental é o texto, então é mais importante você guardar isso. E passando e repassando no texto, você consegue ter aquilo que Paulo fala, né? Manejar bem a palavra da verdade. Então é importante aqui, você faz a sua pausa, lê todas essas referências em cada um dos subtópicos, aí depois você começa o seu estudo propriamente dito, pegando cada uma das partes da lição. Isso vai trazer evolução para o seu aprendizado. Eu sei que tem gente que não gosta desse tipo de apresentação porque apenas quer ouvir professores ensinando a lição. Só que nesse modelo de só assistir de forma passiva, ou seja, sem proatividade, sem envolvimento, quando a lição passa, o seu entendimento sobre ela também passa. Ou seja, você não segura na memória. E aí, quando chegar essa lição novamente, daqui 2, 3 anos, você vai repassar pelos mesmos tópicos, sem, contudo, aprender aquilo que está dito. Então, eu considero isso super importante, é o modelo que eu uso para estudar, tenho certeza que pode auxiliar você também, tá? E aí, a conclusão da lição diz o seguinte: o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ele sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. E não tem coisa melhor do que o reconhecimento de Deus por meio da sua palavra e por meio da revelação natural, ou seja, aquilo que a gente vê no mundo à nossa volta e em nós mesmos. Então, que esse guia de estudo preliminar possa auxiliar no seu estudo, de maneira que você tenha uma captação mais profunda. Por isso, eu desejo a você uma excelente aula no próximo domingo, ou quem estuda em dias da semana, no seu próximo estudo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa evoluir nesse conhecimento. Lembrando que aqui no meu canal no YouTube, você encontra também o estudo pessoal que eu comecei a fazer, tá? Sobre introdução geral às Escrituras, começando sobre o termo Bíblia, o significado do termo, e no próximo, que eu já estou quase terminando, passar pelas línguas originais da Bíblia. É o próximo tópico que eu vou abordar no meu estudo pessoal. É um estudo meu, uma abordagem minha, revisitando o texto bíblico a partir do zero, para que eu tenha um crescimento mais aprimorado. E você pode me acompanhar nisso, comenta aqui, conversa comigo, vai na minha conta no Instagram também, que eu posto algumas coisas lá, e vamos junto crescer para aprender a palavra do Senhor e aplicar nas nossas vidas, porque isso sim é extraordinário. Deus abençoe. Se Ele quiser, nos veremos na semana que vem. Até lá!